Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falo sobre a música e o cérebro. E novamente convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para acesso a vários materiais sobre neurociências, informações sobre projetos que eu desenvolvo, sobre atividades profissionais. E volto a convidar todos a maratonarem esses episódios do podcast. Já são quase 200, tem muita informação bacana aqui. Então se você chegou agora ou está há pouco tempo nos ouvindo, que tal se programar para aos pouquinhos ir ouvindo todos os episódios e ficar sempre bem informado? E também, claro, convidá-los, pedir para que nos ajude compartilhando o canal, compartilhando os episódios que te agradam, pois isso aqui nos garante a continuidade do projeto. Então, se você quer nos ajudar, quer que esse projeto continue cada vez mais forte, nos ajude, compartilhe esse podcast. E se você quer participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. E a conexão entre a música e o cérebro é um campo de estudo que é bastante apaixonante, né? Ele é conhecido como neurociência da música. Também alguns chamam de neurociência das artes, que aí seria um campo mais abrangente que envolve também outras artes visuais, inclusive. E nesse sentido, pesquisadores têm buscado explicações ou explorar pesquisas para entender como que os cérebros respondem às músicas, aos estímulos auditivos, né? Afinal, não é segredo para ninguém que as músicas exercem um certo poder sobre nosso comportamento, sobre nossas emoções, né? Quem já não ouviu uma música e lembrou de coisas passadas assim com muita intensidade, ou se sentiu mais triste, ou mais animado, ou mais alegre, ou mais ativo, ou mais desanimado? Então a gente percebe que há sim uma forte influência da música sobre nossas vidas. E isso sem contar as famosas séries e filmes que a gente assiste e que realmente a gente percebe uma diferença muito absurda quando elas possuem uma música impactante para reforçar as cenas e quando elas não possuem. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver documentários mostrando sobre gravações de filme e sobre justamente a questão da trilha sonora de filmes, e vocês vão ver que a mesma cena com e sem trilha sonora gera sensações totalmente diferentes. Uma fica sem graça, fica sem emoção, e a outra traz impacto, reforça a mensagem da cena, né? Então tem músicas mais impactantes para serem usadas durante batalhas, durante guerras, e músicas mais tranquilas quando a cena é mais romântica e assim por diante. Mas a gente percebe realmente uma forte ligação entre a música e o nosso comportamento e as nossas emoções. E é justamente isso que se busca entender. E aqui nesse podcast eu vou trazer um pouquinho do das origens disso, né? Do porquê dessa forte influência da música em nossas sensações. O que já se sabe é que quando a gente ouve música, várias regiões do cérebro são ativadas simultaneamente. A principal delas é o chamado córtex auditivo, que faz a captação dos sons e processa os diversos aspectos desse som: ritmo, intensidade, melodia, harmonia. Então, independente de ser um som casual, tipo a queda de um objeto, ou uma música muito elaborada, ele busca desmembrar esses elementos, né? Se é um som rítmico, frequente, se não é, com que intensidade ele ocorreu, com que tipo de som, ou seja, há um processamento nesse córtex auditivo. Mas, além desse processamento de identificação lógica do som, existe uma ligação desse córtex auditivo com o chamado sistema límbico, que eu já falei dele aqui em outros episódios. O sistema límbico é aquele que processa nossas emoções e nossos instintos.
toda a nossa reação instintiva vem do sistema límbico, né? É ele que está envolvido e gerenciando esse tipo de reação, assim como nossas emoções. Quando a gente está triste, está alegre, quando a gente gosta, quando a gente odeia, quando a gente sente repulsa, isso tudo parte do sistema límbico. Então, por causa dessa ligação do córtex auditivo com o sistema límbico, é que a gente tem reações emocionais fortes com os estímulos auditivos. O sistema límbico é puro instinto e é pura emoção. Então, quando a gente escuta determinados sons, ele ativa o nosso sistema límbico que nos faz reagir a esses sons. Então, por isso, essa ligação muito forte. Agora, por que dessa ligação? Né? Aí é uma grande interrogação, mas já existem estudos que caminham no sentido de entender que essa conexão ela se fortaleceu muito em relação a outras, né? Porque nós temos outras áreas que também ativam o sistema límbico, né? Até áreas do paladar, o lobo occipital, que gerencia nossos estímulos visuais. Porém, o auditivo ele é muito forte, ele é muito presente, ele é muito intenso nessa ativação do sistema límbico. E se acredita que esse fortalecimento da conexão com o sistema límbico através de estímulos auditivos se deu por uma questão evolutiva e de sobrevivência. O nosso cérebro ele sempre priorizou, ele sempre focou no seu desenvolvimento no sentido de preservar a integridade e a vida dos indivíduos. Eu já falei isso várias vezes, né? Então, é uma prioridade absoluta para o cérebro do indivíduo a autopreservação, um instinto de sobrevivência e de autopreservação. Isso se sobrepõe a qualquer outro instinto. Quando você encosta a mão em algo que está quente, o seu instinto, né, o seu reflexo é puxar o teu braço antes de pensar qualquer coisa, antes de apagar o fogo, antes de pensar em outras coisas que estão acontecendo, o seu instinto vai ser se livrar daquela situação. Então, é um instinto de autopreservação. Mas aí você me pergunta, mas o que a música tem a ver com isso? Tem a ver que, na verdade, não é propriamente a música, mas o estímulo auditivo. Se você parar para analisar, você vai entender que, na ocasião, lá no Homem das Cavernas, tudo que ele pudesse ter de estímulo que conseguisse fazer com que ele identificasse ameaças, isso era muito importante, era muito favorecido, era muito fortalecido pelo cérebro, né? Porque, diferente da sociedade moderna, hoje nós temos ameaça, podemos ser assaltados, sem dúvida, mas naquela ocasião era uma coisa mais selvagem, mais de vida ou morte mesmo o tempo inteiro. Então, ele perceber uma sombra e ver que aquela sombra pode ser uma ameaça, era uma coisa importante. Por isso, há áreas do cérebro específicas em identificar rostos e movimentos repentinos. Da mesma forma, ele ouvir passos, ele ouvir batidas, ele ouvir folhas, né, se mexendo, isso também era de extrema importância, pois através desses estímulos auditivos que ele identificava ameaças. Né? Então, às vezes, ele não estava olhando diretamente para um determinado lugar, ou numa mata, num bosque, ele não tinha visão do que estava acontecendo para ele, mas ele conseguia ouvir passos, ouvir movimentos, ouvir coisas se chocando, batendo, e isso dava a ele a possibilidade de estar alerta para essas ameaças. Então, acredita-se que a partir daí, e desse momento da evolução, né, dessa necessidade de autopreservação, essa conexão entre o córtex auditivo e o sistema límbico foi sendo reforçada. Foi sendo reforçado a ponto de ter uma importância muito forte nos instintos e nas emoções, por tabela, porque as emoções nada mais são do que reações instintivas a alguma coisa também. Então, se acredita que a origem dessa influência que o som tem sobre nós vem daí, né, desse instinto de autopreservação. E aí o cérebro reforçou essas conexões. A partir de um dado momento na história, além de simplesmente sons aleatórios, o homem começou a
perceber e lidar com batidas, com batuques, né? E isso foi evoluindo até chegar a músicas altamente elaboradas e bem trabalhadas que nós temos nos dias de hoje. Aí vale notar também que as áreas do cérebro não são, eu estou falando aqui de córtex auditivo e sistema límbico, mas também não é só isso. Porque hoje em dia nós temos música com letras que trazem mensagens, que trazem palavras, que trazem contextos, e isso também ativa áreas de linguagem, outras áreas do cérebro. Então, na verdade, a música ela engloba tanto as áreas instintivas e de emoções, como outras áreas, dependendo do tipo de música. Também a gente tem que considerar que nós temos vários tipos de música, e não julgando mérito, conteúdo, nem valor de cada uma, mas nós temos aquelas músicas que são mais melódicas, mais harmônicas, e temos aquelas músicas que são mais rítmicas, funks e outros ritmos que não são propriamente músicas com uma melodia muito elaborada, que são basicamente muito rítmicas, e que vão causar sensações e estímulos no cérebro diferentes de uma música mais melódica, mais harmônica. Então, lógico que a gente tem que levar em conta que não é uma questão também uniforme, tá? Tudo depende do som e da música que a gente recebe como estímulo. Mas isso traz muito também de nossas vivências. Eu canso de falar isso, o nosso cérebro basicamente trabalha acumulando experiências, memórias do que a gente vivencia, das nossas experiências, e ele trabalha nossas decisões e reações com base nas questões anteriores que a gente viveu. Então, as nossas reações a determinada música vão ser muito baseadas na nossa vivência anterior. Então, pessoas que viveram em ambientes diferentes, que tiveram estímulos diferentes, que tiveram vivências diferentes e que possuem características inatas diferentes, elas vão ter reações diferentes à mesma música. Né? Então não é uma coisa que a gente também pode generalizar e dizer essa música deixa todo mundo animado. Depende, pode deixar uma boa parte animada, mas pode ter gente que fica triste com ela, porque a vivência dela faz com que ela recorde determinadas coisas. Sem contar que as nossas memórias e as memórias de vivências e experiências passadas, elas estão repletas de emoções e elas também armazenam os sons. Então, quando a gente vive uma situação que é muito forte, muito emocional para nós, a gente armazena aquela situação com mais detalhes. E quando a gente vivencia uma situação que não é tão relevante ou não é tão forte emocionalmente para a gente memoriza ela de forma mais geral. A gente se lembra do que aconteceu e tal, mas não com muitos detalhes. Mas tem coisas que a gente consegue sim lembrar com muitos detalhes. E tem coisas que mesmo não conseguindo resgatar, não conseguindo lembrar dos detalhes, a gente tem um registro. E aí quando a gente ouve determinada música, ativa esse registro e nos faz recuperar aquela memória onde aquela música estava presente ou aquele tipo de ritmo estava presente. Então a música tem esse poder de resgatar memórias que a gente não lembrava, de resgatar vivências que, independente daquela música específica estar tocando, mas ela pode trazer situações onde uma similaridade daquele ritmo, ou daquela emoção vivida com aquela música, foi vivida também numa outra situação. Então ela nos faz rememorar coisas, né? Nos faz reviver situações, reviver memórias e lembrar de pessoas que já não estão conosco. Então a música ela traz isso tudo, sabe? Ela traz a questão da emoção do momento, mas também de emoções passadas e de vivências passadas e de experiências passadas. Então isso tudo no mesmo pacote a torna muito poderosa. E aí, partindo dessa ideia e desse resumo que eu estou fazendo aqui, lógico, o assunto não é tão simples, é bem complexo, tem 1001 explicações aí por trás, que no podcast, né, fica difícil, mas em resumo é por esse caminho. Quem quiser estudar mais vai encontrar muita informação bacana. Agora, é importante a gente entender que a gente pode usar isso a nosso favor, né? A partir do momento em que a gente identifica músicas
que nos deixam mais animados, nos deixam mais tristes, nos deixam mais letárgicos, nos deixam com mais energia, a gente pode ir relacionando isso, anotando ou tendo a consciência disso e utilizando essas músicas em nosso favor, né? Então, um dia que a gente está mais para baixo, mais angustiado, aconteceu algo muito triste na nossa vida, ou a gente está mais melancólico com alguma coisa, a gente pode recorrer a uma música que nos traz boas vivências e boas recordações e trabalhar com essas músicas, né? Ouvir essas músicas durante o dia vai nos tirar um pouco dessa melancolia, às vezes até nos tira totalmente, depende. Então, eu acho que é uma ótima terapia e um ótimo recurso de auxílio você ter um repertório para cada situação, né? Aqueles momentos em que eu estou muito elétrico, mas eu preciso baixar minha bola porque é um momento de me concentrar para um estudo, então eu vou usar músicas que me deixam mais calmo, mais letárgico, para baixar esse giro que está acelerado, se eu estiver muito ansioso, né? E da mesma forma, o contrário, os dias que eu estou mais desanimado, mais com preguiça, eu de repente colocar uma música que me estimule mais, eu vou conseguir balancear melhor meu comportamento, minhas ações. Então, é realmente, eu não vou dizer uma terapia, até chega a ser terapia, existe a musicoterapia, mas é um recurso, eu diria, um recurso bastante funcional e bastante efetivo para que se use no dia a dia. Hoje nós temos pequenos fones sem fio, coisas que são muito acessíveis e que você pode utilizar no seu dia a dia como uma forma realmente de apoio e de balancear o seu comportamento para obter os resultados que te interessam. E fora isso, ainda existem outros usos que pouca gente sabe. Por exemplo, vocês sabiam que a música auxilia muito no foco e na atenção de quem precisa estudar ou quem precisa se concentrar numa leitura, por exemplo? Aí você me diz, como assim? Música não vai atrapalhar quem já tem um problema de atenção? Não. Veja bem, uma dica importante, tá? É você tentar evitar estímulos conflitantes. O que eu quero dizer com isso? Você está fazendo uma leitura. Então, se você, durante essa leitura, colocar uma música que tenha letra, o que vai acontecer? Você vai ter estímulos concorrentes na sua área de linguagem. Você vai ter que usar a área de linguagem para decodificar e para interpretar o texto que você está lendo, e ao mesmo tempo, você querendo ou não, sua área de linguagem vai ser ativada por causa da letra da música. Até inconscientemente, nosso cérebro faz isso. Então, são estímulos concorrentes. Então, qual é a ideia? Não utilizar estímulos concorrentes. Então, se você está fazendo uma leitura, precisa fazer um estudo, precisa se concentrar nesse estudo, nada de música que contenha letra. Então, você vai usar músicas melódicas, harmônicas e que não tenham letra. A música, ela é importante para atuar como barreira sonora. De que maneira? Quem tem um déficit de atenção, ou quem, mesmo sem ter um TDA diagnosticado, mas é uma pessoa que tem dificuldade em ficar muito fixa na leitura ou no estudo, a música ajuda a barrar outros sons, né? Porque uma dificuldade de quem tem problema de atenção é que qualquer coisa rouba a atenção. Então, alguém gritou na rua, a atenção fica na pessoa que gritou. Um passarinho passou voando, cantando, dando um grito, ele tira o foco um pouquinho para ver aquele grito. Então, essas perdas de foco em termos sonoros, elas são barradas pela música. Você pode colocar a música num volume que não seja exagerado, mas o suficiente para barrar os sons externos da rua. E aí, qual é o resultado? O teu cérebro, ao invés de ficar sendo bombardeado por estímulos sonoros, ele vai ter o estímulo só da música. Se essa música não concorre com a leitura, né, com o texto, você, aos poucos, o seu cérebro vai começando a deixar aquela música como um fundo sonoro e ignorar ela. E ao ignorar ela, ele acaba ignorando tudo, porque ela barra os outros sons, né? Ela está servindo de barreira para os outros sons externos. Então você acaba praticamente anulando sua audição como algo que possa roubar a sua atenção na leitura ou no estudo.
Tem gente que nem usa música, usa o chamado ruído branco, que é aquele ruído que lembra uma TV fora do ar antigamente. Hoje em dia são digitais, mas há um tempo atrás tinha aquele chiado, né, de TV fora do ar. Aquilo é chamado ruído branco. Então tem gente que põe um ruído branco baixo porque aquilo barra outros sons que possam tirar a atenção e, ao mesmo tempo, o cérebro não vê sentido naquilo e acaba ignorando. Então, por fim, não tem nenhum estímulo auditivo que possa te perturbar naquela leitura. Então, isso é muito útil. Óbvio que tudo depende de hábito, né, gente? Então, não é pegar uma pessoa que não consegue ter atenção, colocar uma música lá e, a partir daí, ela, que maravilha, mudou. Não, ela vai ter que criar o hábito de ler com aquilo. Daqui a pouco o cérebro dela entra no automático e já consegue lidar de uma forma mais eficaz. Então, realmente é uma ótima barreira sonora, principalmente se você aliar ao estilo da música a questão das suas emoções e do seu comportamento, né? Se você sabe que tipo de música lhe dá paz, lhe dá calmaria, não deixa sua mente viajar muito, então você usa essas músicas como barreira sonora. Isso vai aumentar a sua atenção nos estudos e na leitura, com toda certeza. Agora, um outro aspecto também do uso da música está relacionado às terapias, né? As terapias de apoio. Então, elas são utilizadas hoje em dia e se vê cada vez maior eficiência quando elas são utilizadas para o tratamento de algumas síndromes e algumas doenças. Mas não propriamente só ouvir música, né? É treinar, tocar música. Um instrumento musical, você aprender ele, você tocar isso além do que já foi dito aqui, de questões de emoções e tal, ele nos ajuda a combater certos problemas mesmo, né? Nos ajuda a lidar com certos problemas. Então, distúrbios de humor, doenças neurodegenerativas. Aí a gente divide naquelas neurodegenerativas que são demenciais, do tipo Alzheimer, demências como um geral, né? Porque nas demenciais a música vai nos ajudar a estimular a memória, a estimular cálculos, a estimular habilidades que tendem a ser atacadas por essas doenças demenciais, por essas síndromes demenciais. Então, a gente acaba tendo uma forma de exercitar para tentar tornar essas áreas mais fortes e aí menos suscetíveis a essa degeneração rápida. Então a gente consegue retardar um pouco o processo degenerativo a partir do momento que a gente começa a tentar ser hábil ao tocar um instrumento, aprender e treinar música com muita frequência. E além das neurodegenerativas demenciais, a gente tem aquelas neuromusculares, por exemplo, que são doenças que afetam coordenação motora, força. Então, isso aí eu não preciso nem dizer, né? Você tocar um instrumento, por exemplo, você aprender piano e praticar piano o tempo inteiro, ou o máximo que você puder, vai treinar sua habilidade motora fina e sua força nos dedos para que a neurodegenerativa não ataque com tanta velocidade de que você ficar com a mão parada. Então, as neurodegenerativas, existem algumas neuromusculares que começam a afetar da ponta dos dedos, depois mão, braço e vai por aí afora. Então, se você já consegue dar uma freada, consegue exercitar a ponta dos dedos, os movimentos finos, você já começa a dar um segura na doença ali, né, antes que ela fique muito mais grave. Então, são usos muito importantes e muito úteis da música que vão além do simplesmente ouvir, né? Então, pessoas que fazem parte do espectro autista também, que têm uma dificuldade de interação social, a música passa a entrar como coadjuvante nesse processo e torna elas emocionalmente mais receptivas e mais passíveis de um trabalho mais eficaz. Então, lógico que tudo tem a sua forma de aplicação, tem a melhor forma de lidar, mas são usos realmente fantásticos para a música, que tem se demonstrado uma área cada vez mais promissora dentro das neurociências e que demonstram realmente que o nosso cérebro é fantástico e ele é capaz de atuar e de reagir a muita coisa e que a música se mostra cada vez mais importante nesse processo.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre o cérebro e a música. Não deixe de compartilhar esse e outros episódios e até o canal todo com seus amigos, colegas de trabalho. Isso vai garantir a continuidade deste projeto. E se você quer enviar dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo sua mensagem. Semana que vem estou aqui de volta com mais um episódio. Até lá!